Salve, salve, amiguinho! Como é que você tá, my brother? Beleza? Fera! Galerinha fera! E aí, o que você sabe sobre a formação do povo brasileiro? Como esse povo brasileiro que a gente conhece se constrói? Ele é resultado de quê, amiguinho? Então vamos lá? Bora pra aula? E aí? Então, nosso tema, formação do povo brasileiro. Galerinha, você sabe que o Brasil é muito extenso e por conta dessa sua grande extensão, você viajando, você buscando nos livros informações sobre o território brasileiro, sobre as regiões, vocês vão perceber que cada região tem as suas particularidades culturais, ok? Os elementos culturais de uma região se diferenciam de elementos culturais de outras regiões, ok? Por que isso acontece, galera? Essa variação cultural é resultado de uma construção histórica, é resultado do processo histórico de ocupação do território nacional. Perfeito? Então vamos tentar entender aqui, a partir desse princípio, que a formação do povo brasileiro é resultado do processo de miscigenação e da posterior entrada do povo imigrante, ok? Além do que, poderíamos citar aqui também do sincretismo religioso, né? Da fusão de elementos de uma religião com elementos de outras religiões, ok? Mas esse é assunto para uma próxima aula. Bacaninha? Bom, para entendermos essa formação do povo brasileiro a partir da miscigenação ou a partir do imigrante, nós vamos focar aqui a partir da miscigenação, é necessário entendermos esse cenário aqui, galerinha. Essa tríplice presença de povos. Então vamos partir aqui dos portugueses, que vai representar o branco no papel de colonizador, ok? Nós temos aqui o indígena no papel de nativo, que foi colonizado pelo branco, e temos aqui a figura do negro, ok? Na condição de escravo. E essa condição de escravo não foi porque ele quis estar nessa condição. Não vamos esquecer que ele foi trazido à força, né? Ele foi transportado à força do continente africano para o continente americano, em particular, o que interessa, o Brasil. Beleza? Então nós temos esse cenário aqui. O branco colonizador, o indígena colonizado e o negro escravizado em virtude de sua migração forçada, o negro visto enquanto mercadoria. Perfeito? Bacana. E aí acontece o seguinte, o momento em que se dá esse contato branco-indígena, branco-negro, né, nós teremos o quê? Um choque de culturas. Há uma diferenciação muito grande dos elementos culturais de cada povo. Então, no primeiro momento, ocorre esse choque de culturas. Mas a gente tem que entender que o português, na condição de colonizador, ele vai impor a sua cultura, ok? Como nós colocamos aqui, uma imposição cultural europeia. Essa imposição cultural europeia, do europeu, partindo do colonizador branco português. Perfeito? E isso vai acontecer também em outras regiões que foram colonizadas por espanhóis. Não exclusivamente apenas os portugueses desempenharam esse papel, mas também os espanhóis aqui no continente americano, os ingleses, os franceses também no continente americano, lá na América do Norte. Perfeito? Então esse choque de culturas, a imposição cultural do europeu, por que acontece? Porque o europeu se julgava superior e civilizado. Então ele julgava necessário levar a civilização a esses povos. E levar essa civilização, através desse sentimento de superioridade, vai impor aos povos dominados a sua cultura. Ok? Nós temos que considerar também que ocorreram resistências em relação a isso. Uma aceitação camuflada, ok? Aceito, mas não aceito. Perfeito? Então é esse cenário que a gente tem. Tranquilo? E justamente em virtude desse cenário, desse contato
branco, indígena e negro que se inicia o processo de miscigenação, essa mistura de povos que vai formar, que vai originar o povo brasileiro. Tranquilo? Essa miscigenação, galerinha, vai envolver o índio branco negro, já citado, e nós teremos, desse resultado aqui, índio branco, nós teremos a figura do caboclo, do mameluco, do caiçara. Tranquilo? Da miscigenação índio-negro, o cafuzo. Tem uma participação menor na formação do povo brasileiro, no total da população brasileira, quase que se restringindo, se limitando ao espaço amazônico, ok? Onde a presença indígena é mais marcante. Tranquilo? E temos aqui o branco-negro, que resultou no mulato, ok? Perfeito? E entendemos que o termo mulato vem entrando em desuso nas últimas décadas em virtude do uso de um novo termo para esse povo aí, o afrodescendente, tá? O povo originário do continente africano, os descendentes de africanos, chamados agora de afrodescendente, ok? São termos aí para se referir às questões afirmativas das ditas minorias excluídas da sociedade. Perfeito? Então, afrodescendente seria um termo mais adequado para os dias de hoje, não necessariamente excluindo, descartando o termo mulato, ok? Mas é importante que a gente saiba essa contextualização histórica e esses movimentos de inclusão, de reconhecimento desse povo, ok? Em virtude do seu passado desagradável em que aconteceu aqui na história do Brasil, ok? Então nós precisamos ter esse cenário aqui. Invalida? Não invalida. Mas não vem sendo politicamente correto o seu uso nos dias de hoje. Perfeito? Bacana. Galera, uma outra questão importante, a posição do IBGE em relação a esses grupos. O IBGE, no seu recenseamento, trabalha com o termo autodeclaração. O que isso significa, garotinho? Significa que cada indivíduo está livre para se autodeclarar em relação à sua cor de pele. Perfeito? Não é no olhar do recenseador, e sim na autodeclaração do indivíduo. Eu posso ser branco e me julgar e me autodeclarar indígena. Eu posso me autodeclarar negro, ok? E o contrário, eu posso ser negro, posso ser aí afrodescendente e me autodeclarar branco. Uma outra questão importante é que o IBGE não trabalha com o termo negro, ele trabalha com o termo preto, ok? Para se referir à questão da pele, de cor de pele, perfeito? Então vamos lá. E um outro ponto importante, que o IBGE trabalha com a nomenclatura pardo, para se referir a todos os mestiços. Todos os mestiços brasileiros são classificados como pardo, beleza? Então fique atento a esses detalhezinhos quando o recenseador bater a sua porta, ok? Ele vai perguntar sobre a sua cor de pele. Você se sentirá livre para responder aquilo que julgar necessário e aquilo que você se identificar. Qual pele você se identificar. Tranquilo? Muito bom. Aí, de acordo com os últimos dados, o que nós temos da distribuição da população? A população branca correspondendo a 47,7% do total, a população preta a 7,6%, a população parda 43,1%, amarelo 1% e a população indígena 4%. Galera, isso aqui é um dado importante, galera. Ó, população branca 47,7%, população preta 7,6%. Porque tem muitos que no momento do recenseamento se autodeclara pardo, não se autodeclara negro, preto, ou se declara de outra cor de pele. Então é necessário que cada um afirme aquilo que realmente é, porque isso acaba determinando políticas públicas. Perfeito? Então nós precisamos ficar atentos a isso. Aí um detalhezinho que chama a atenção. Os 43,1% da população parda somado aos 7,6% da população preta totaliza 50,7%, uma população superior aos 47,7% da população branca.
Então isso é importante. Então o Brasil não é um país branco, o Brasil é um país pardo, o Brasil é um país afrodescendente, o país né, o Brasil é um país de população indígena. Estão entendendo? Então fiquem atentos a esse detalhezinho, galera. Que a matriz étnica do Brasil, o índio, o branco e o negro, vai resultar numa população parda, uma população mestiça, que são, na atualidade, a maioria. Perfeito? Essa população parda é uma maioria no total da população. Então são cenários que nós precisamos compreender. O contexto histórico, tá? O processo de construção do povo brasileiro e o que nós temos hoje. Ok? Isso é importantíssimo para termos uma noção da distribuição da população brasileira no que se refere às suas origens étnicas. Tranquilo? E também entendemos que, a partir disso aqui, se faz necessário adotar políticas públicas que atendam às demandas desses grupos. Tranquilinho? São demandas históricas, são necessidades históricas para entendermos que o nosso passado foi um passado de valorização, ou a nossa história é uma história de valorização da presença do branco colonizador e, num segundo plano, num segundo patamar, uma visão da população indígena e da população negra. Essa visão excludente acaba alimentando políticas de exclusão, políticas de preconceito em relação a esses grupos, ok? A ideia do índio preguiçoso, isso precisa mudar, tranquilo? Mas nós precisamos mudar a partir do autorreconhecimento do que somos, perfeito? Então, galera, espero que vocês tenham entendido essa proposta de intervenção para entendermos a formação do povo brasileiro a partir das matrizes branca, indígena e negra, ok? E essa matriz cultural, o seu cruzamento, a sua miscigenação nos permite hoje entender que o Brasil apresenta uma grande diversidade cultural. É um país multicultural, como falamos no início. Se andarmos pelo país, vamos perceber, vamos observar variáveis culturais que não existem em nosso estado, em nossa cidade, ou mesmo em nossa região. Essa riqueza cultural é resultado do nosso passado histórico a partir da miscigenação entre diferentes povos. E temos que entender também que, além dessa matriz étnica, é importante frisar, destacar o papel do imigrante nessa construção cultural. Perfeito? Nós abordamos aqui a matriz étnica do Brasil, a construção do povo brasileiro a partir do elemento branco, negro e indígena. Mas não podemos descartar o papel do imigrante nesta construção cultural, ok? Cultura é um processo histórico de construção. Ela muda com o tempo, mas é importante frisarmos que a base cultural está no nosso passado a partir desses elementos étnicos, do papel do imigrante. Perfeito? Então é importante termos em mente este cenário aqui, garotinho. Legal? É isso aí. Espero que vocês tenham curtido, que vocês tenham gostado. Continue nos acompanhando, se inscreva no nosso canal, compartilhe com os amiguinhos. Aquele abraço, sucesso, yes!